Então está aí o Alírio, ele disse, passa dica de precificação. Então vamos lá. Seguinte, dica de precificação, mas precificação para vetor, tá? Então assim, cada serviço é um serviço, se eu fosse falar de todos os serviços, isso demoraria muito tempo. Mas num serviço de vetorização, o que eu olho? Primeiro, o que eu sempre passo para os meus alunos é, cara, utilize o metrônomo para você treinar, né? Tente entender quanto tempo você gasta ali em determinados estilos de desenho. E com o tempo você vai acostumando. Então, o Val, que está aqui no chat, ele foi meu aluno. Certamente eu terei como aluno novamente em um outro curso ou nessa nova versão de curso. E ele é um dos caras que, assim, se destacaram muito dentro da vetorização no curso. E eu sempre falava com ele, Val, começa a treinar com metrônomo. Não se agarra a isso no dia a dia, mas para que você tenha uma média de tempo ali que você gasta em cada estilo de desenho. E analise curva, analise se o desenho é simétrico, se o desenho não é simétrico. Então você deve avaliar tudo isso. No caso desse desenho aqui, ele é um desenho que ele não é simétrico, né? Ele é assimétrico e ele possui diversas sombras, embora não seja um desenho complexo. Esse é um desenho que se eu fosse vetorizar ele para valer mesmo, exemplo assim, cara, eu vou vetorizar esse desenho aqui agora e para valer que eu ia gastar de tempo nesse desenho. E eu sempre falei isso com o Val. Eu realmente sei exatamente o tempo que eu vou gastar em cada desenho. Às vezes eu posso errar, dependendo do desenho, questão de 3 minutos, 5 minutos no máximo. Isso eu estou falando de um desenho complexo de fazer essa análise. Mas geralmente um desenho como esse aqui, eu vou gastar em média, assim, estourando mesmo, uns 15 minutos ou 17 minutos, estourando. Aqui eu estava vetorizando, mas não estava vetorizando rápido, né? Assim, não estava no meu nível mais rápido. Então, neste caso, este desenho aqui, tendo como base que eu gastaria em média 15 minutos, mas vamos colocar aqui 20 minutos para estourar. Bom, eu cobraria nesse desenho R$ 50, tá? Eu estou sendo real com vocês. Eu não preciso aqui superfaturar o preço para dizer que, nossa, eu cobro caríssimo. Não. Eu tento ser justo e porque eu penso o seguinte: como eu pego muitos vetores no dia, durante a semana também, então assim, cara, já pensou? Às vezes eu fecho muito com gráficas. Eu tenho algumas. A maioria das pessoas que me procuram são donos de gráfica ou pessoas que trabalham em gráfica e em camisaria também. E aí eles sempre me mandam, às vezes me mandam 7 desenhos no dia. E eu fosse exagerar no valor só para superfaturar o meu serviço ali, dizer que estou valorizando o meu trabalho. Não, pô, eu tenho que entender que são clientes que estão comigo todos os dias. Então, eles pagam diversas inteligências artificiais, diversos bancos de imagens com as vetorizações. Então, isso já me ajuda bastante. Beleza. Quando eu vou cobrar um valor maior, eu vou cobrar um projeto de identidade visual, né, um projeto para social media, algo nesse estilo. Então vamos pegar um outro desenho aqui para que vocês entenderem. Eu vou pegar um outro desenho aqui. Vamos lá, deixa eu pegar um desenho aqui um pouco mais complexo aqui para vocês entenderem, tá? Agora eu vou exagerar um pouquinho aqui no estilo do desenho. Esse desenho aqui, o que eu vou analisar nesse desenho? Pô, ele é um desenho que aparentemente parece complexo, mas ele não é tão complexo assim, porque você vai levar em consideração que ele é um desenho simétrico, tá? Então ele é um desenho simétrico. Aí o que eu faço assim para ter certeza que eu não vou falhar na precificação e que ele de fato é um desenho simétrico? Eu pego o desenho do cliente, eu não olho o desenho assim e falo, é tanto. Não. Aí eu pego o desenho, vou trazer ele aqui para dentro do programa e vou realmente só fazer uma provazinha aqui para saber se esse desenho é simétrico e o valor que eu vou cobrar. Então, geralmente,
eu pego, traço uma linha aqui já no meio, então eu encontro o meio, geralmente esse meio aqui, ó, já percebo que nem é um desenho simétrico, tá vendo? Então nem vou traçar a linha. Então ele não é um desenho simétrico, por mais que pareça simétrico. Você percebe? Por quê? Porque, ó, ele já tem uma ondulação de cá que não tem de cá. Então, eu teria que fazer essas peças todas separadas. Se ele fosse um desenho simétrico, eu cobraria aqui R$ 80 sendo simétrico, levando em consideração que não tem nada de tão assim excepcional nesse desenho que faria, no caso, ele simétrico valer mais que isso. Eu poderia cobrar mais que isso? Óbvio, e é justo, entendeu? Mas eu tô falando porque eu atuo com pessoas que já me enviam serviços recorrentes aí. Então, basicamente, toda semana essas mesmas pessoas me enviam sempre serviço. Então, eu atuo para pessoas que já mantém ali um vínculo, né, de vetorização comigo. Então eu não vou ser ignorante, chegar lá e falar assim, ah, é R$ 200 um vetor desse aí. Se for para um cliente que realmente não atua frequentemente ali com vetorizações e tudo mais, pô, aí sim, eu ia cobrar sendo simétrico R$ 120. Mas como ele é assimétrico, para o meu cliente, eu vou falar, olha, eu vou fazer ele para você por R$ 120. Se fosse uma outra pessoa e esse desenho não sendo assimétrico, aquele que eu cobrei 120, aí eu já falaria, não, cara, é R$ 160. Vale? Pô, vai depender se o cara quer ou não pagar, mas é o que vale. Tá entendendo? Porque esse desenho aqui, sendo bem sincero, eu gastaria em média 1 hora e 20 minutos vetorizando ele sem parar, cara. Isso levando em conta aqui que ele é um desenho, que ele seria um desenho simétrico. Ele sendo assimétrico, eu levaria aqui, no caso aqui que eu percebi que ele de fato é, ó, tem peça daqui que não tem daqui, eu levaria mais ou menos 2 horas para fazer todo esse desenho. Tá entendendo? Posso errar ali por pouco, óbvio, e certamente erraria mesmo, porque eu percebo que ele tem uma simetria gigante, as peças nem são próximas, entendeu? Talvez até um desenho aí feito por inteligência artificial, não sei. Então eu levo muito em consideração o tempo e o estilo de curva. Agora eu vou pegar um outro desenho aqui para você entender. Aí o cara chega e traz para mim um desenho como esse. Vamos lá, um desenho como esse. Bom, esse é um desenho simples, é assimétrico, mas traz traços bem simples. Eu gastaria aqui em média 30 minutinhos, 20 minutinhos para fazer um desenho como esse aqui. Ganharia aqui do cara uns R$ 50 e tudo certo. Aí agora vamos pular aqui para uma outra etapa. O cara me traz aqui uma logo. Aí ele vai me trazer uma logo. Vamos pegar aqui logo, vou pegar corporativa. Deixa eu pegar um logotipo. Vamos pegar aqui para ver se tem algum do estilo aqui. Vou pegar um logotipo aqui meio clássico que geralmente eu costumo receber. Deixa eu aqui, ó. Geralmente eu pego algumas coisas assim, nesse sentido aqui, ó. Aí o cara vai e me manda isso aqui para vetorizar, ó. Vamos lá. Já até peguei aqui, ó. Vou tirar um print que fica mais fácil. Aí o cara me manda isso aqui para eu vetorizar. É o que as gráficas mais mandam, são logotipos, tá? E camisarias são essas estampas bem complexas e bem ruinzinha a qualidade. Então o cara me manda uma logo dessa daqui, cara. O que eu vou gastar para vetorizar isso aqui, levando em consideração que eu não encontraria essa fonte, que eu nem vou procurar por essa fonte. Bom, eu levaria em média aqui uns 17, 15 minutos também para vetorizar. Talvez nem isso, porque agora que eu fui perceber um outro detalhe aqui bem simples, que é o quê? Que a letra M aqui basicamente se repete. Então eu só ia subir essa letra M
ia jogar o efeito e na de baixo e eu manteria, né? Então aqui, talvez, por que que eu estou falando isso? Porque eu já tenho até uma percepção em relação à vetorização aqui, ó, que batendo o olho, como eu faço muito isso, batendo o olho aqui, eu já sei que eu poderia só traçar essa linha aqui na fonte e o resto eu não precisaria me preocupar muito. Então, o que que eu ia fazer? Eu ia só seguir com a caneta, já que é uma fonte que está toda tumultuada, toda estranha aqui, ó, eu só ia fazendo isso aqui, ó. Então eu não ia ficar perdendo muito tempo nem em jogar grade. Então é óbvio que muita coisa do que eu ensino aqui na vetorização é só para você ter uma técnica e apurar a sua percepção em relação ao desenho. Mas aos meus alunos no dia a dia, eu trago algumas abordagens um pouco diferentes, né? Porque eles também precisam, ó. Então, como a fonte até tá junto aqui, ó, eu faria exatamente isso aqui, né? Então, olha a velocidade. Talvez eu não gastaria nem os 17 minutos que eu falei que gastaria, beleza? Mas é aquilo que eu tô te falando, cara. Tudo é questão de prática, é, estudo, treino. Ó, eu vou fazer isso aqui, ó, que é traçar uma linha reta, só para você entender por que que eu faria isso aqui. Opa, ó, aqui nesse caso aqui, realmente eu faria com um retângulo aqui, ó, porque tem que sair certinho e daí depois eu até levaria para dentro aqui fazendo isso e já cortaria aqui, ó, versus menos frente, um exemplo. E aqui também eu levaria uma linha reta e só faria isso aqui, porque depois eu faria o corte. Vou deixar aquilo ali sobrando. Isso aqui eu vou levar para cima já reto desse jeito, porque depois já sabe, né? Eu vou fazer isso aqui. Então, cara, é tudo questão de estudar, de treinar, tem que estudar, cara. Tem que estudar. Então, assim, por mais que eu te ensine aqui muita coisa, você não vai aprender o que eu simplesmente falando aqui. Entendeu? Por exemplo, você não vai chegar perto de um aluno meu igual o Val aí e vai falar que vetoriza igual o cara, que tem noção igual o cara. Porque não tem, cara. Então, ó, deixei passar aqui em algum lugar aqui. Só vou fechar esses cantos. Tanto aqui, talvez, eu acho que ficou vazado em algum lugar aqui. Então, geralmente é isso. Acho que foi esses cortes aqui, ó. Foram realmente esses estilos de cortes. E aí realmente fica vazado, tá vendo? Mas é basicamente isso. Eu posso fechar aqui com um retângulo também, se eu não quiser que vaze levando pra frente assim, eu acho que daria certo. Não sei. É, não sei por que que tá vazado, porque não tem nenhum vazado aqui. Não tem nenhum vazado, ainda mais que eu acompanhei a linha ali, ó, aqui também. Mas enfim, vocês entenderam o que que eu tô falando? Então, assim, quando você tem essas, olha lá, tudo acompanhando as linhas, ó, todas as bordas, os nós, tá vendo? Enfim. Mas por que que eu falo com vocês? Ah, tá vendo? Tá realmente bugado aqui. Mas o que que eu falo com vocês? Que é questão de percepção. Isso aqui também, ó, muito simples. Você fez duas letras O, o restante é só um retângulo. Então, pronto, isso aqui também é a mesma coisa. Você vai fazer uma voltinha como essa daqui, eu já sei o que que eu vou fazer. Então, por isso que a precificação fica mais precisa e eu nunca me arrependo por falar assim, pô, eu deveria ter cobrado mais caro, cobrei errado porque eu imaginei, calculei uma coisa e a outra coisa totalmente diferente. Não, eu calculei certinho, porque eu sabia exatamente o tempo que eu ia gastar, sabia o estilo de curva que eu ia ter. Então, eu vou muito pelo o nível de dificuldade que eu vou ter na vetorização. E quando eu não tenho dificuldade, aí é só para você ver. Muito de boa isso aqui pra mim, cara. É porque o nível de vetorização é outro, né, cara? Ó, então você acha que eu vou ficar
gastando muito tempo aqui numa vetorização como essa, olha só. Aqui eu vou pegar, ó, vou traçar uma linha aqui, vou fazer isso aqui. Ó, se geralmente você faz isso aqui, igual eu sempre ensino a fazer, ó, pegando o ponto médio, fazendo isso aqui, ó, aí que acabou mesmo, porque aí a vetorização anda muito mais rápido e você perde menos tempo. Veja só. Então, beleza. Eu não ia gastar nem os 17 minutos que eu falei de verdade para vetorizar isso aqui, beleza? Mas fica essa dica aí para vocês que querem aprender a precificar, vocês têm que saber o seu nível, tem que saber o quanto tempo você gasta, estilo de efeito. Talvez você fale assim, pô, eu sou iniciante, estou cobrando melhor do que o Ricardo. Ótimo, mas a questão é que eu faço muito serviço para as mesmas pessoas. Se for para pessoa diferente que me procurar, eu falo, pô, isso não faz parte aqui dos meus clientes. Porque geralmente o que eu faço? Eu classifico os meus clientes com aquelas etiquetas, né, do WhatsApp e são tudo com nome, né? Então, assim, além de ter as etiquetas, tem um nome. Então, eu já sei ali quem é, quanto de serviço ele me manda, né? Às vezes eu vetorizo uma logo dessa daqui, o cara já me mandou 7 logos no dia, ele me manda, e aí, quanto é essa? Aí eu simplesmente vou mostrar para vocês aqui como um cliente me manda. Vou mostrar aqui para vocês como um cliente me manda. Pera aí. Eu achar aqui. Só para você ver, ele chega e só joga assim, ó. Ele joga assim, ó. E fala assim, ó. Ó. Essa dá para vetorizar? Quanto fica? Só isso. Envia e pronto. E eu vou e passo o valor. Olha só. Só para você ter uma noção. Eu não vou mostrar a logo, porque também, né, é logo de cliente dele. Aí, ó, o valor que eu cobrei. Pô, a logo era tão simples que não faria nem. Como ele faz muito comigo, eu poderia até falar que era de graça, que eu cobrei dele aqui, ó. Ó, ainda eu coloquei, ó, 25. Só essa fonte de baixo que eu vou ter que ver se acho ela. Aí, se eu não achasse, eu ia cobrar um valor maior, mas é óbvio que eu já ia fazer a pesquisa. E ele sabe que eu faço essa pesquisa. Então eu já ia fazer a pesquisa para poder precificar, entendeu? Para falar assim, ó, se eu não encontrar a fonte, eu tiver que vetorizar ela, porque ela é menorzinha aqui, ó. Aí eu ia perguntar se podia ser uma semelhante ou não. Aí se eu tivesse que vetorizar essa fonte aqui, aí, cara, eu ia cobrar R$ 50, 25 só para eu vetorizar essa fonte. Por quê? Porque eu não ia conseguir encontrar ela, a não ser que ele falasse, não, pode ser uma semelhante. Aí eu ia fazer uma semelhante, eu ia encontrar uma semelhante, ia colocar aqui. Mas como é logo, geralmente tem que ser igualzinho, entendeu? Então é isso.